Vamos falar de um assunto importante e que Jesus nos ensinou através da vida dele aqui na Terra. O assunto é a humildade. A nossa repórter Ana Luísa Abreu conversou com o padre Luiz Erlim sobre esse tema, porque ele é autor do livro Humilde, o Jumentinho de Maria. Vamos acompanhar essa entrevista. Um dos maiores mandamentos deixados por Deus, pelo Divino Pai Eterno para toda a humanidade é amar. Amar uns aos outros como Deus nos ama infinitamente. E uma também das principais virtudes que a gente tem que colocar sempre em prática é a humildade. Para a gente entender sobre essa importância e como aplicá-la no nosso dia a dia, hoje eu vou ter o prazer, a alegria de conversar com o Padre Luiz Erlim. Padre, muito obrigada por essa entrevista. Eu queria que o senhor falasse como que nós podemos cada vez mais introduzir a humildade e assim amar cada vez mais os nossos irmãos. Ana Luísa, paz, que prazer falar com você, falar com tanta gente pelo Brasil afora, que eu sei que essa rede do Pai Eterno, rede forte, louvado seja Deus, consegue atingir, né? Muitas pessoas, inclusive quando eu encontro nas missões que eu faço, dizem da importância do trabalho que vocês realizam, né? Então, é chegando na casa de muitas pessoas. O tema que nós vamos tratar hoje, você fala da humildade, né? Como é que a gente pode desenvolver a humildade? Talvez seria interessante salientar o porquê você está me perguntando isso, né? Porque eu lancei recentemente um livro e ele tem o nome de Humilde. Humilde, mas Humilde é um personagem, que é o Jumentinho de Maria. Então, o fato dele receber esse nome humilde faz com que a gente também reflita sobre a humildade. E, justamente, quando você diz que a humildade ela é desejada por Deus para que cada um de nós possa desenvolver, porque uma pessoa sem humildade, ela não reconhece o verdadeiro lugar de Deus, né? Uma pessoa arrogante, que é o contrário de ser humilde, ela acha que ela se basta, né? E essa autossuficiência, na verdade, faz com que o relacionamento com Deus ele não aconteça de uma maneira sadia. A gente pode lembrar, inclusive, uma passagem bíblica daquela pessoa que entra no santuário e começa a rezar e diante da grandeza de Deus, ele não tinha condições e não se achava digno de estar ali e poder olhar e tentar conversar e tocar o coração de Deus. Ao contrário, tinha lá um fariseu que se achava grande diante de Deus, inclusive até maior que Deus, agradecendo, né? Obrigado, Senhor, porque você me deu isso, você me deu aquilo, você me deu aquele outro, e obrigado, sobretudo, por eu não ser como essa pessoa que está aqui do meu lado, né? Então, essa parábola que Jesus conta diz muito sobre, às vezes, a imagem que nós temos de nós mesmos. E quando a gente vê alguém maltratando os outros, quando a gente vê alguém pisando nos outros, quando a gente vê alguém que de fato desmerece o outro em qualquer circunstância, essa pessoa ela está cheia de si, mas está vazia de Deus. A humildade é justamente isso, é reconhecer diante de Deus o meu lugar de criatura, o meu lugar diante do Pai Eterno, mas sobretudo o meu lugar diante dos outros também. Porque quando eu assumo a minha razão de ser como filho de Deus e submisso a Ele, eu olho para os outros não com grandiosidade, mas eu olho para os outros também como igual, sendo irmãos, né? Sem ter essa diferença, sem me sentir maior ou mais importante que as pessoas que estão do meu lado. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem nesse momento para que todos possam, ao longo da vida, ter esse coração grato, esse coração apaixonado um pelos outros e, principalmente, em todos os ambientes, ser humilde. Humilde para com os outros, que com certeza isso vai inspirar para que essas pessoas também sejam, além de gratas e humildes, também muito amorosas. Isso, a humildade ela é um dom. Deus concede a humildade a cada um de nós, mas ela precisa ser
exercitada também, né? Então, a gente tem que se policiar nas nossas atitudes, nas nossas relações e perceber que, de fato, em algumas circunstâncias, a gente age com relação ao outro, com relação ao próprio Deus, de uma maneira muito arrogante, né? Como eu dizia anteriormente. Então, é perceber esses momentos, né? Quando você cumprimenta alguém na rua e esse alguém talvez não esteja no mesmo status que você imagina que você esteja, como é que você se relaciona com essa pessoa? Quando você é atendido num restaurante, como é que você se porta ao garçom ou aquela pessoa que está limpando o ambiente que você está, talvez limpando o corredor de um hospital em que você foi fazer um exame. Então, tudo isso, a forma como a gente se relaciona, e a gente tem que perceber que às vezes a gente age de maneira arrogante na vida sem perceber. Então, quando a gente se policia e faz um exercício em reconhecer determinadas atitudes de engrandecimento próprio, a gente faz então o exercício da humildade. Então, é estar atento às nossas próprias atitudes, né? Eu acho que isso nos convida, de fato, a vivenciarmos essa humildade. Repito, a humildade nos faz crescer na fé, sobretudo no relacionamento com Deus, que a gente mostra para Deus através da nossa subserviência a Ele, de que nós não estamos querendo tomar o seu lugar, que foi o pecado original de Adão e Eva. Um abraço para todas as pessoas pelo Brasil afora e recebam a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso, né, gente? Ser humilde é assumir o nosso papel de dependência de Cristo em nossas vidas. É saber reconhecer que somos seres imperfeitos e em constante aprendizado, crescimento e evolução. É saber amar ao próximo da forma como Jesus nos amou, mesmo sabendo de todas as nossas imperfeições.